Eles caminharam ao lado do homem mais influente da história, viram milagres de perto, ouviram verdades que mudaram o mundo e enfrentaram perseguições que poucos suportariam. Mas o que quase ninguém sabe é como terminaram suas jornadas. As histórias que você ouviu sobre os 12 apóstolos de Jesus são apenas uma parte da verdade. Neste vídeo, você vai descobrir o que os textos antigos, fora da Bíblia, revelam sobre o destino final desses homens. Como eles viveram após a ressurreição? Onde foram parar? E o mais chocante, como cada um deles enfrentou a própria morte. Prepare-se para uma viagem intensa por relatos esquecidos, documentos históricos e versões ocultas que lançam uma nova luz sobre os seguidores mais próximos de Cristo. O que está por vir pode mudar para sempre a forma como você enxerga esses personagens bíblicos. Pedro, o mais conhecido entre os discípulos, era impulsivo, corajoso, mas também humano em suas falhas. Foi ele quem negou Jesus 3 vezes, mas também se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Relatos históricos indicam que ele viajou até Roma, onde pregou o evangelho até ser preso pelo imperador Nero. Condenado à crucificação, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, dizendo que não era digno de morrer como Jesus. Seu túmulo estaria hoje sob a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Sua vida foi marcada pela transformação e coragem, e sua morte, por uma fé levada ao extremo, transformou-o em símbolo de humildade e entrega total. Tiago, filho de Zebedeu, fazia parte do círculo íntimo de Jesus, ao lado de Pedro e João. Foi o primeiro dos 12 a morrer, executado por ordem de Herodes Agripa. Ele foi decapitado por volta do ano 44 depois de Cristo, em Jerusalém. Um relato impressionante diz que o homem que o acusou se converteu ao cristianismo ao ver a fé de Tiago diante da morte e foi executado junto com ele. A tradição diz que seus restos mortais foram levados à Espanha, onde hoje repousam na famosa Catedral de Santiago de Compostela. Sua morte rápida, mas poderosa, se tornou um marco da força dos primeiros cristãos diante da perseguição brutal do Império Romano. João, irmão de Tiago, foi o único dos apóstolos que morreu de causas naturais. Escritor do 4º Evangelho, das epístolas que levam seu nome e do Apocalipse, João teve uma vida longa, repleta de revelações espirituais. Foi exilado na ilha de Patmos, onde teria tido visões que deram origem ao Apocalipse. Segundo relatos, ele sobreviveu a uma tentativa de execução por óleo fervente. Viveu até cerca de 90 anos, dedicando-se à liderança da igreja em Éfeso. A longevidade e sabedoria de João fizeram dele uma figura de autoridade espiritual e o símbolo da fidelidade contínua. Ele foi o único que esteve aos pés da cruz até o fim, e também o último a partir. André, irmão de Pedro, teve um destino cruel, mas não menos inspirador. Ele pregou em regiões como a Grécia e a Ásia Menor, e foi condenado à crucificação por causa da fé. Mas sua cruz era diferente, em forma de X, como ele mesmo teria solicitado, por não se considerar digno de morrer como Jesus. Durante 2 dias pendurado, ele ainda encontrava forças para pregar. Sua determinação até o fim fez com que a cruz em X se tornasse símbolo de fé em várias partes do mundo. Na Escócia, por exemplo, ele é padroeiro nacional. André foi exemplo de persistência diante do sofrimento, e seu legado permanece forte até hoje. Felipe foi um dos primeiros a seguir Jesus, e depois da ressurreição, viajou para anunciar o evangelho em regiões como a Frígia, na atual Turquia. Segundo tradições antigas, ele foi crucificado ou apedrejado até a morte, sendo martirizado por líderes religiosos locais. Um túmulo descoberto em Hierápolis é atribuído a ele, reforçando a autenticidade da história. Sua atuação fora de Jerusalém demonstra o esforço dos discípulos em espalhar a mensagem cristã mesmo em terras perigosas. Felipe é lembrado por sua coragem silenciosa e pela fé que manteve até o último instante, mesmo quando cercado por inimigos e incompreensão.
Bartolomeu, também chamado de Natanael, levou o evangelho a lugares distantes como Etiópia, Arábia e Índia. Mas foi na Armênia que encontrou seu fim. Lá teria sido capturado, esfolado vivo e depois decapitado, uma das mortes mais brutais entre os apóstolos. Sua fé inabalável diante de tamanha dor fez dele um símbolo de sacrifício extremo. Obras de arte clássicas o retratam segurando a própria pele, como na Capela Sistina, onde Michelangelo imortalizou esse momento. Sua história, apesar de pouco falada, revela até onde a fé pode levar um homem quando ele está disposto a tudo por aquilo em que acredita. Mateus, o ex-cobrador de impostos, é lembrado por ter escrito o primeiro evangelho do Novo Testamento. Após a ressurreição de Cristo, ele viajou para regiões como a Etiópia, onde fundou comunidades cristãs. Relatos apontam que ele foi morto com espadas enquanto celebrava uma missa, sendo assassinado por líderes locais incomodados com sua pregação. A transformação de Mateus é uma das mais impressionantes entre os discípulos. De odiado pela população por trabalhar para Roma, tornou-se uma das vozes mais importantes da fé cristã. Sua história prova que ninguém está além da redenção e que a mudança verdadeira é possível. Tomé ficou conhecido como o discípulo que duvidou, mas sua fé o levou mais longe do que muitos imaginam. Ele viajou até a Índia, fundando igrejas e deixando um legado que dura até hoje entre os cristãos indianos. Lá, foi perseguido e morto por soldados locais que o perfuraram com lanças. Seu túmulo está localizado em Chennai, no sul da Índia, e é considerado sagrado. Tomé é a prova de que até os que questionam podem ter fé genuína. Sua dúvida inicial não o impediu de se tornar um dos evangelistas mais corajosos, e sua história é lembrada como símbolo da superação da incredulidade. Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago Menor, é um dos discípulos com menos detalhes registrados na Bíblia. Mesmo assim, ele teve um papel importante na liderança da igreja em Jerusalém. Segundo relatos históricos, ele foi lançado do pináculo do templo e, ao sobreviver à queda, foi morto a pauladas. Era conhecido por seu estilo de vida extremamente devoto e disse que passava tanto tempo ajoelhado em oração que seus joelhos pareciam os de um camelo. Sua fé constante e silenciosa fez dele uma figura respeitada entre os primeiros cristãos. Sua morte, ainda que pouco lembrada, foi brutal, e seu exemplo permanece firme na tradição cristã. Simão, o Zelote, viajou para o Oriente Médio e Pérsia para pregar o Evangelho. Lá, teria sido martirizado de forma violenta, possivelmente cerrado ao meio, segundo algumas tradições. Ao seu lado estava Judas Tadeu, que também foi morto enquanto evangelizava naquela região. Judas Tadeu, frequentemente confundido com o traidor Iscariotes, era conhecido por sua coragem e devoção, e relatos dizem que foi morto a machadadas. Esses dois discípulos, embora pouco mencionados, demonstraram enorme coragem em terras hostis, enfrentando a morte por se recusarem a negar sua fé. Suas histórias inspiram até hoje aqueles que mantêm sua espiritualidade mesmo sob pressão. E então temos Judas Iscariotes, cuja trajetória tomou um rumo trágico. Após trair Jesus por 30 moedas de prata, foi dominado pelo remorso e, segundo os evangelhos, tirou a própria vida. Diferente dos outros discípulos, sua história é marcada pela queda e não pela redenção. Ainda assim, ela serve de alerta. Nem todo aquele que está próximo da verdade vive por ela. Judas conheceu os milagres, ouviu as palavras de Cristo e caminhou com ele, mas se perdeu em sua própria ambição. Sua lembrança é um lembrete do peso das escolhas e do perigo da culpa sem arrependimento verdadeiro. Todos esses homens, com suas falhas, virtudes, dúvidas e convicções, foram transformados pelo que viram e ouviram ao lado de Jesus. Suas mortes, por mais violentas que tenham sido, revelam o quanto acreditavam na mensagem que carregavam. Eles não foram apenas personagens de uma história antiga. Foram os alicerces de uma fé
que atravessou séculos, enfrentou impérios e chegou até os nossos dias. Conhecer como viveram e como morreram é também entender a profundidade do compromisso que tiveram com aquilo que acreditavam. E isso, por si só, já diz mais do que qualquer milagre.